Olá, Anitta e Clarindo, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Boa noite também, Valdete, seja muito bem-vinda. Olá, Olga Colasso, boa noite também, Ricardinho e Lúcia, sejam bem-vindos. Cláudio Honor e Eliane, boa noite também para vocês. Boa noite, Elisângela, seja bem-vinda. Olá, Wagner, boa noite. Boa noite também, Eveline, Roberta, Gabi, Vitor, sejam bem-vindos. Oneida Alves, boa noite também. Boa noite, dona Leopoldina. Olá, Andréia Dantas e a toda a família Dantas. Dona Wanda, Edivaldo, Márcio, Adriana. Filomena, muito boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Cecília, boa noite também, Iraci Prestopa, boa noite, Sr. Antônio Pazotto. Mariângela, seja bem-vinda. Boa noite também, Michele e Gabriel Rossato. Iraci Rosa, boa noite também, Jossanã. Tranquila, dona Olga, fique muito tranquila. Olá, Cris, boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, Sr. Antônio Onofre, seja bem-vindo. Com certeza, Wagner, será assim. Ercília, boa noite, seja bem-vinda. Ronaldo Fac, boa noite. E Ronaldo, transmita aí para Juliana o nosso abraço. Diga a ela que as nossas orações hoje aqui serão também por intenção dela, né, que faz aniversário hoje, juntamente com a Nadissan, também faz aniversário, as nossas preces para elas. Rosilda Martins, boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Tuca, boa noite. Maria Senhora, Ricardo, boa noite também, seja bem-vinda. Natália, muito boa noite. Olá, Rosali, muito boa noite também, seja bem-vinda. Cidinha Vieira, muito boa noite. Vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos as nossas reflexões. Boa noite, Edna Bueno. Boa noite também, Marina Pereira. Sejam bem-vindas. E como nós dissemos, né? As nossas preces e orações para os aniversariantes de hoje. Nós temos aqui a Juliana Fac, nós temos também a Nadissan. E porventura, se tiver algum outro que a gente não saiba, sinta-se abraçado. Eu tenho certeza que a espiritualidade sabe e vai levar até vocês o nosso abraço e as nossas preces, né? Boa noite, Marilza Abreu. Boa noite também, José Ricardo. Seu Luiz Alberto, muito boa noite. Que nós possamos então agora nesse instante levar o nosso pensamento e principalmente buscar a alegria que impera dentro do nosso ser, sobretudo a alegria de fazermos parte de uma família como esta, que nasceu durante a pandemia e tem crescido bastante e principalmente fortalecidos os laços
que nos une. É algo tão incrível, tão maravilhoso, que a gente fica, sim, com essa satisfação, com este prazer. E é claro, todos nós estamos sob a proteção de Jesus, buscando objetivos comuns, objetivo estes que nos aproxima da felicidade, que nos aproxima principalmente dessa espiritualidade maravilhosa que nos guia rumo ao Criador. Meus queridos amigos e companheiros, muita paz para cada um de vocês que aqui se encontram, para cada um de vocês que vão também depois assistir, algumas pessoas, alguns companheiros não podem nos acompanhar nesse horário e acompanham sempre depois, que todos possam sentir nesses instantes a paz, essa paz necessária para mantermos o equilíbrio, e o equilíbrio também fundamental para nós, na sequência da nossa vida, da nossa existência, avaliarmos o quanto Jesus nos ama, avaliarmos o quanto os seus ensinamentos são imprescindíveis para o nosso crescimento e para a nossa evolução, avaliarmos o quanto esta nossa amizade e o carinho que nos une também nos fortalece nesses obstáculos do dia a dia. E assim, com muito amor e com muito carinho, peçamos a Deus, a Jesus e a espiritualidade, a permissão para iniciarmos as reflexões desta noite. Que assim seja, realmente, graças a este mestre incomparável, Olá, Rosilene, boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, Mariinha, boa noite, Adriana Valério, Leda Lovato. Olá, Maria Geralda, boa noite também, Marlene, Joana e os nossos companheiros aí da comunidade. Aí, a Rosali também, tá com a netinha fazendo 11 anos, então tenha certeza que as nossas preces também, a espiritualidade levou até ela, viu, Rosali? Tenha certeza disso. Adilson Riva, meu amigo, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Carlinhos Rabelo, boa noite também. E vamos nós aqui com as nossas reflexões. Olá, Marcileia, seja muito bem-vinda, Marcileia, o Guilherme, o Luciano, boa noite também para a Célia, boa noite para Amanda Lavez, boa noite também para Gisela Goulart, Maria Eleusa, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer e uma satisfação tê-los aqui conosco. Gente, nós estamos hoje, dia de segunda-feira, dia de nós fazermos a nossa leitura, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos aqui terminar este capítulo 11 do Amar ao Próximo como a si mesmo. São reflexões que nós viemos fazendo já há um certo tempo, e reflexões essas tão importantes e interessantes, porque nós não ficamos presos exclusivamente ao tema amor. Sim, nós vimos e estudamos a lei do amor, mas outros espíritos, pelas suas instruções e pela própria a pedagogia, o bom senso e a organização de Kardec, também nos trouxe informações sobre o egoísmo, que é justamente aquilo que tira o nosso foco do próprio amor. Tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais como olhar a vida sob um olhar diferente, pelo menos diferente daquilo que a grande maioria está acostumada a ver e enxergar, Vânia? Boa noite, seja bem-vinda. Agora, para nós finalizarmos este capítulo da necessidade, repito, vamos pegar o tema, o título do capítulo, porque Kardec com certeza quis trazer para nós reflexões voltadas especificamente para esse tópico. Amar ao próximo como a nós mesmos. Então, nos dois últimos tópicos, eles vão trazer informações sobre a necessidade de termos uma caridade para com os criminosos. A gente tem falado tanto, sobre a nossa forma de encarar a sociedade, de encarar as pessoas, e hoje nós não podemos deixar, ou nós não vamos fugir dessa reflexão
que nós precisamos fazer com relação aos criminosos. E quem vai trazer para nós a sua mensagem, quem vai nos apoiar nessas reflexões, é o espírito de Isabel de França. Isabel de França, gente, é um espírito que, sim, nós já tivemos, e a gente vai até perceber. Aqueles que quiserem fazerem uma pesquisa, se vocês jogarem, por exemplo, lá no Google, Isabel de França, nós vamos ver várias diferentes. Mas, segundo alguns mais estudiosos e que aprofundaram um pouco mais, eles identificaram a responsável por essa mensagem como a Isabel de França, a irmã de São Luís. A irmã de São Luís, que foi beatificada pela igreja em 1521. E ela viveu lá por volta de 1225 até 1269. Boa noite, Elaine Oliveira. Boa noite também, Adriana. Então, é uma pessoa ou foi um espírito que desde criança se dedicou à religião, né? Daniele Diamantino, boa noite também. Selma e Dinho, boa noite. Desde pequenininha se dedicou à religião e principalmente ela tinha uma predileção, uma preferência pela ordem franciscana. Veja, logo depois de Francisco de Assis, não foi muito tempo, e ela já reencarna e tem uma predileção diferente por aquele missionário que veio trazer, ou pelo menos que veio apresentar modelos diferentes e distintos daquele que imperava naquela época. Vejam que bem antes dessa libertação de consciências ou da libertação do próprio pensamento, ela já buscou essa predileção por Francisco de Assis, que veio trazer exatamente uma certa liberdade de tudo aquilo que a igreja ainda tinha ou ainda impunha naquela época. E ela foi durante a sua existência, porque era de família com certeza abastada, era inclusive de família real. E o Papa Inocêncio naquela época queria casá-la por toda a lei. E ela falou que não, ela queria manter-se virgem. É um pouquinho daquilo que a gente conhece da história de Isabel de França. Claro, muitos desses espíritos não vão ficar aí trazendo ou relatando toda a sua história. E para a própria sociedade, alguns desses relatos não fazem realmente muita diferença, né? Mas, gente, esse espírito, ele vai trazer para nós essa necessidade que nós temos de praticar um pouco da caridade para com os criminosos. Ou seja, nós precisamos ter um olhar diferente para com aquelas pessoas que são com certeza marginalizadas pela sociedade, mas é claro, são marginalizadas pela sociedade, mas também procuram e buscam viver à margem dessa sociedade. Não é que a sociedade apenas os exclui, não, eles também procuram vivenciar de tal forma a fugir um pouquinho desses limites impostos pela sociedade. Eu estou vendo aí a Maria Geralda falando que o Facebook não está muito legal, mas eu acho que pode ser mais a internet da senhora, viu, Maria Geralda? Porque a Marinha já até confirmou aqui que está tudo certinho, e eu acho que para os outros também. Mas qualquer coisa a gente vai acompanhando. A Rosali também disse que está travando para ela lá. Talvez seja realmente a internet por aí, porque acho que aqui está tudo normal. Mas a gente vai vendo aqui. Eu tenho certeza que provavelmente a gravação vai ficar legal, porque não estou vendo e identificando nenhum problema. Se de tudo vocês não conseguirem acompanhar, aí depois... A Laicílio também disse que lá tá bom, a Marilza também. Aí depois vocês revêem, então, que vai ficar lá na página da AME. Vai também ficar na nossa página do YouTube, que fica lá, a gente já põe no YouTube, porque é até fácil você pegar, copiar, compartilhar, repassar para outras pessoas, né, aquilo que vocês acharam interessante. Então, aí nós vamos tocando aqui. Se tiver algum problema mais grave, a gente para. Até a Eveline também está falando que hoje o dia inteiro a internet lá para ela não ficou legal. Aí, ó.
tá? Mas nós vamos seguir aqui que eu tenho certeza que a gravação vai ficar muito boa, ótima, ok? E a gente vai, nosso tema hoje aqui é um tema muito curto, tá? Nós não temos muitas coisas para falar para fechar esse capítulo e a gente não inicia o próximo, tá? A gente vai ficar somente nesse. Olá, Cláudia, boa noite também, seja muito bem-vinda. Então, gente, é o seguinte, o que ela vai dizer aqui para nós sobre esse tópico? Ela vai dizer que nós não podemos esquecer jamais que a caridade é exatamente este grande ensinamento que Deus trouxe para a humanidade. E Ele trouxe para a humanidade principalmente através do ser mais perfeito que pisou no nosso planeta, que foi Cristo, né? Luciene Naves, boa noite. Cristo veio e trouxe esses conceitos novos de caridade, trouxe informações novas sobre a caridade e principalmente a caridade como uma manifestação do próprio amor. O amor, com certeza, vamos assim dizer, o fim, a finalidade ou o objetivo de todos. E a caridade, ela é uma forma de nós manifestarmos esse amor. Ou nós podemos assim dizer, o amor como um edifício. E cada tijolinho que a gente vai colocando para montar e formar este edifício, chama-se caridade. Caridade e mais algumas outras virtudes, né? Mas aqui ela sobressalta a caridade. E além da caridade, que a gente geralmente tem facilidade. O próprio Cristo já havia dito isso para nós, né? Nós temos muita facilidade de fazer ou praticar a caridade para com os nossos amigos. Aliás, precisamos até dizer, será que aquilo que nós praticamos para com os nossos amigos podemos chamar de caridade? Será que aquilo que nós fazemos não é uma troca de valores? Será que aquilo que nós fazemos não é uma troca de favores? Eu vou fazer porque fulano é meu amigo, depois ele vai fazer para mim. Eu estou fazendo isso porque fulano fez para mim. A gente ouve isso com muita frequência. Então, ela chama essa atenção. Peraí, nós estamos montando o edifício do amor. Falamos do egoísmo, mas a gente não pode deixar de falar na caridade. E principalmente na caridade para com os criminosos. Por quê, gente? Porque os criminosos também são criaturas divinas. Os criminosos também são nossos irmãos. E imaginem só, os criminosos, assim como todos nós, que achamos que não somos, e aqui eu vou abrir um parênteses, se me permitam, um dos questionamentos que foi feito a Emmanuel sobre exatamente a questão de criminoso, porque a gente tem curiosidade, quem que é os criminosos? Como é que são criminosos? O que aconteceu? Será que o passado tem... Aí Emmanuel falou, gente, criminoso somos todos nós que fomos apanhados pela legislação. Criminoso hoje para a sociedade é aquele que foi apanhado, aquele que foi descoberto, aquele que foi, entre aspas, pego em flagrante. Ou seja, Emmanuel diz que todos nós temos os nossos erros e equívocos e todos nós caminhamos à margem da lei. Porém, tem alguns que caminham e a sociedade os surpreende. Olha para vocês verem que interessante a resposta de Emmanuel. E aí, Isabel de França, né? Marquinhos Pereira, boa noite também, Valéria Cruz, olá, Joana Carneiro. Então, o que Isabel de França traz para nós aqui? A gente deve ter caridade para com estas pessoas que são, ou que vivem à margem da lei, que são os nossos irmãos, e não imaginar ou ter para com eles um olhar de desprezo, um sentimento de desprezo. Não, até mesmo porque nós não estamos em condições de julgar ninguém. Emmanuel falou, criminoso é aquele que foi apanhado. Mas todos nós temos os nossos equívocos. E, gente, nós podemos inclusive ver como que a sociedade evolui. E nessa evolução da sociedade, a gente percebe que determinadas coisas que antes não era nada, vamos assim dizer, eram irrelevante, um comportamento banal,
hoje a sociedade de alguma forma já criminaliza. Ora, nós não tínhamos uma época que tínhamos escravos? Nós não tínhamos uma época em que esses próprios escravos eram considerados animais? Dizia-se que os escravos não tinham alma. Olha para vocês verem o absurdo. Aliás, as mulheres também tiveram um processo de conquista enorme. Porque a mulher também, até um certo tempo, ela não possuía alma. Olha para vocês verem. Só que hoje isso já é diferente, a sociedade encara de forma diferente. A sociedade falou, opa, peraí, não, todos são iguais. Mas isso é fruto do quê? Da evolução. Então, criminoso hoje, pelo menos do ponto de vista da sociedade, é aqueles que estão ali naquela situação, naquela condição e praticam, muitas das vezes, barbaridades. Mas nós, com o nosso comportamento, ou às vezes com aquela discriminação que a gente traz lá dentro da nossa própria memória, nós estamos praticando um crime. Nós estamos sendo criminosos, mas a gente não avalia dessa forma. Por quê? Porque a gente só olha o outro e só estamos preparados para julgar o outro. E isso, pelo menos, é que nós entendemos que era um dos objetivos de Isabel de França, é chamar atenção para isso. Espera aí, se todos nós estamos e podemos ser considerados criminosos, por que nós vamos nos colocar na condição de julgadores ou julgar os outros que vivem à margem? São seres ignorantes como nós já fomos e como ainda o somos. Relembro também, naquele episódio, a gente já comentou aqui, se nós tivéssemos hoje num mundo evoluído, se nós tivéssemos num mundo feliz, sabe aquele mundo onde os espíritos pudessem ler os nossos pensamentos, vocês acham que nós nos sentiríamos criminosos? Ou como que vocês se sentem quando vocês estão justamente no meio de pessoas que parece que têm um nível totalmente diferente, mais avançado e evoluído como o de vocês? Vocês já se sentiram menosprezados? Vocês já se sentiram rebaixados, humilhados? E muitas das vezes, de acordo com o que você está pensando, até mesmo, entre aspas, um criminoso. Porque, claro, num mundo mais avançado, num mundo mais feliz, um pensamento desequilibrado, ele está alterando o equilíbrio de um planeta. E aquilo pode ser considerado crime justamente naquele planeta, né? Olá, Daí, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Então, este é o ponto que, pelo menos na nossa visão, estamos entendendo que Isabel de França está tentando nos ensinar. Caridade para com os criminosos não é para a gente ir lá pegar, abraçar, trazê-los para dentro da nossa casa. Não, gente. Nós temos que avaliar as coisas tudo dentro também de um processo evolutivo. Ela inclusive diz aqui, para nós muitas das vezes o comportamento nosso pode parecer para os outros como algo assim, ó, nossa, relevante, ou como algo, e para Deus pode configurar um crime. Para a sociedade nós somos santos e estamos ali, ó, acima de qualquer suspeita. Mas para Deus, aquele simples comportamento nosso pode ser considerado um crime. Nós não conhecemos a totalidade e a profundidade das leis universais e das leis divinas. Então, ela fala, cuidado. E até fazendo, né, uma leitura e um estudo para esse nosso encontro, eu estava até pensando aqui, né, e lembrando. Processo de educação, coisa simples. Gente, no passado, eu tenho certeza que muitos de nós já fomos corrigidos pelos nossos pais de uma forma mais brusca. Quem aqui não levou aí uma palmadinha, não levou às vezes uma chinelada, ou alguma coisa assim do gênero? Lógico, pela nossa própria causa, né? Porque a gente sempre, nós sabemos, nós não fomos santos no passado, né? Então, os pais não corrigiam assim, ou simplesmente agrediam, não, estavam, né, nesse processo de educação e às vezes precisava. Hoje, a gente sabe que se você dá uma palmada, existe inclusive projetos de lei, leis que falam que isso é uma agressão e não pode, só para a gente ver a evolução, como é que é. Então, tudo evolui. E é claro que nós estamos num planeta onde
as questões materiais ainda falam mais alto. E a gente não está nem tocando nas questões morais, né? Como ela diz, que é algo que a gente precisa aprender. Para quê? Para a gente ampliar o nosso conceito de caridade. Assim como ela fez. Ela ampliou. Tanto é que ela fala assim, caridade não é só a esmola que damos. Ela fala também, caridade não é só a consolação que apresentamos para os outros. Às vezes alguém vem, te fala, está precisando desabafar, você concede ali alguns minutinhos, o seu ouvido. Ela falou que não é só isso, mas também, como diz ela, agir com benevolência para com todos os nossos semelhantes. Todos. E eu vou dizer aqui, não só para com os criminosos. Mas nós temos e aprendemos lá no Livro dos Espíritos aqueles seres ainda inferiores do ponto de vista moral e que pertencem aos outros reinos da natureza. A eles também nós devemos o nosso amor, o nosso carinho, a nossa caridade. Então, a gente precisa, claro, vamos tomar muito cuidado, porque nós estamos falando aqui num sentido generalizado. Ou seja, precisamos ter um amor para com toda a criação. Eu sei que tem pessoas que têm mais amor por um animalzinho de estimação do que por um ser humano. Nós temos que aprender e ter um amor universal para com todos. Inclusive, como diz ela aqui, para com os criminosos. E ela vai, fechando a sua mensagem, dizer o seguinte: nós estamos chegando, ou nós estamos nos aproximando de um período em que a Terra se elevará na escala dos mundos. E vocês acham que nessa elevação na escala dos mundos, como serão os indivíduos? Como serão as pessoas? Como será o nível de sentimento de cada uma? Hein? Se nós quisermos fazer parte do número desses que vão continuar no planeta, será que o amor para com os criminosos não será também um dos pontos principais? Eu quero me elevar à condição de um Cristo. O que Cristo faria no meu lugar? Como que Cristo agiria, o que pensaria com relação a um criminoso? É um modelo. É um modelo que nós devemos seguir. E, concluindo o pensamento de Isabel, se Deus permite, ou se Deus permitiu que hoje nós estivéssemos aqui na nossa caminhada convivendo com os criminosos, gente, é porque tem alguns ensinamentos que nós precisamos extrair daí. Não estou querendo dizer que nós somos melhores do que os outros, não, por favor. Mas, se existe toda esta divergência, algum ensinamento existe. E eu pergunto, qual é o ensinamento que nós estamos tirando de tudo isso? Por isso ela fala, o socorro das nossas preces, muitas das vezes já é o bastante. Sim, o socorro das nossas preces. E não é ficar pensando como muitos pensam, não, bandido é criminoso, tinha que ter pena de morte. Muita gente pensa assim. Aliás, eu particularmente não gosto nem de acompanhar muitas notícias, muita televisão, exatamente pelo sensacionalismo que muitos colocam. Ah, porque fez isso, fez aquilo, tem que ter pena de morte, tem que ter... Não. As nossas preces e orações a todos. Para que todos possam chegar num ponto onde vão perceber que estão trilhando um caminho equivocado. Só isso que Isabel de França fala. Se fosse o Cristo, como que ele agiria? E para nós fecharmos, tem uma pergunta que Kardec fez
E o espírito de Lamennais respondeu para ele, e eu achei assim a resposta interessante para casar e fechar esse capítulo 11. Pergunta Kardec se um homem estando em perigo, sabe aqueles perigos de morte mesmo, e uma outra pessoa tem chance de salvá-lo. Só que é o seguinte, aquele que está em perigo é um malfeitor, é um criminoso. E aí ele pergunta, eu devo arriscar a minha vida para poder salvar um criminoso? E o principal, Kardec ainda coloca na pergunta, esse criminoso, se for salvo, ele ainda pode, como criminoso, trazer prejuízo para a sociedade, praticar crimes contra a sociedade. Então, Kardec pergunta, o que fazer? Gente, olha a pergunta que Kardec fez para a espiritualidade, né? Provavelmente uma pergunta que quase todos nós faríamos, né? É isso mesmo, Marinha, a gente tem que justamente aprender, né? E a Elane também completa aqui, amar o bonzinho, como Jesus disse, é fácil. Amar os amigos é tranquilo. A gente tem que desenvolver. Eu vou aproveitar e abrir um parênteses exatamente para falar, gente, lógico que se nós conseguíssemos praticar tudo isso que está aqui no Evangelho, a gente não estaria mais aqui nesse planeta, não. Nós estamos estudando e vendo e interpretando esses ensinamentos em conjunto exatamente para a gente conseguir dar um passo de cada vez. Para a gente já mudar um pouquinho a nossa forma de ver. Para a gente amanhã, antes de fazer uma crítica com um crime ou um criminoso, a gente pensar na lição de hoje. Provavelmente nós faremos a crítica, mas você já fez a crítica, no mesmo instante você já se corrige. Opa, eu aprendi que não posso. E aí aos poucos nós vamos mudando. Porque se a gente praticasse tudo isso aqui, a gente já estaria em outros planetas muito mais avançados e evoluídos. Nós estamos estudando porque nós ainda temos que aprender. Ok? Então, não é uma questão aqui de utopia, Não, absolutamente. Nós estamos aqui para aprender. Ninguém é perfeito aqui entre nós. Nós vamos ter os nossos defeitos, nós vamos ter as nossas dificuldades, mas a gente tem também que ter um comportamento tal que a gente vá se livrando dessa ignorância e da causa do próprio sofrimento. Ok? Então, nesse questionamento aqui, Kardec fez uma pergunta até interessante. E ele vai assim, de uma forma bem profunda, né? Ora, tá ali, a pessoa tá para morrer, é um criminoso. Vocês imaginem só, né? Um médico. Tá lá, poxa, eu vou salvar um criminoso? Aí, o nosso aniversariante aí, chegando e dando boa noite para nós aí, ó. Parabéns, Nadsan. Fizemos aqui as preces e orações em sua homenagem também, né? Sua e da Juliana. Seja muito bem-vinda e muitas felicidades para você. Então, se nós estamos, né? E aí a gente aproveitando, né, essa oportunidade. Se nós estamos aqui tendo esta convivência, como a gente disse agora há pouco, e Kardec vai justamente aos extremos. Um médico, como eu queria dizer, ele está ali, tem a vida do criminoso está na sua mão, e ele fala, poxa, peraí, mas se eu salvar, amanhã ele mesmo pode ir lá e me assaltar, ou se eu salvar, ele mesmo pode acabar com a minha vida. Então, será que eu devo? A pergunta de Kardec foi bem pertinente. E aí a resposta do Espírito também me chamou a atenção, não só a resposta em si, a conclusão, mas o Espírito até falou o seguinte, olha, eu vou te responder segundo o meu entendimento e o meu adiantamento moral. Olá, Cidinha, boa noite. Olha que coisa. Ele não falou que ele estava com a verdade e que a partir disso todos deveriam concordar com ele. Não. O Espírito diz, olha, eu vou te responder segundo o meu entendimento e o meu adiantamento. E é claro que esse entendimento e adiantamento para nós, gente, já é o suficiente. Né? Ele vai falar sobre o devotamento. O devotamento é cego. Olha para vocês verem. Por que o devotamento é cego?
quando nós estamos devotando esse amor e esse carinho para com os nossos irmãos, a nós não importa se ele é isso, se é aquilo, se ele deixou de ser, se ele tem um nome, se ele tem sobrenome, não. O exemplo que eu citei aqui do médico, o médico ele sabe que ele formou para salvar vidas. Ele vai ficar perguntando quem é que está ali? Não. Ele vai fazer o seu papel, ele vai exercer a sua função. Pronto. Se tiver devotamento, nós não perguntamos. Então, se nós estivermos diante de alguém para salvar a vida, a gente não quer nem saber de quem que é. A gente quer salvar essa vida. E é tão interessante porque nós vamos estudar no próximo capítulo justamente o que? Amai os vossos inimigos. O capítulo 11 é isso. Terminamos o amar aos amigos, agora vamos passar por amar aos inimigos. E aí, gente, nós temos que entender que todos nós somos irmãos. E o que é inimigo? Nós vamos ver depois qual é o conceito que nós temos de inimigos. Inimigos nossos, inimigos da sociedade, um malfeitor, um criminoso. Quem somos nós para poder julgar alguém ou o comportamento de alguém? Sem contar, diz o Espírito, você já pensou que naquele momento da morte pode passar o filme da vida dele inteirinho e justamente naquele momento ele conseguir se arrepender de tudo aquilo que ele fez e transformar e mudar a sua vida por conta daquela sua ação? Já pensou nisso? A gente sabe que o arrependimento é justamente aquilo que nós precisamos. Estudamos muito disso no livro O Céu e o Inferno. O arrependimento é aquele marco que nos traz de volta à vida e, claro, a uma vida em plenitude, passando a perseguir a felicidade. Agora, se você deixa de salvar, o que vai acontecer com aquele espírito? Ele teve a oportunidade de se arrepender, ele teve a oportunidade de ter o exemplo do amor e do devotamento, e você desperdiçou essa chance e essa oportunidade. E aí eu vou no reverso da moeda, que a gente vai ver um pouco mais disso no próximo capítulo. Eu pergunto, como que fica a sua consciência? Você teve a chance de salvar alguém, mas você viu que aquilo era um criminoso e não salvou. Eu pergunto, como vai ficar a sua consciência no passar dos anos? Você vai se cobrar? Você vai se culpar por não ter feito aquilo? Aquilo vai te incomodar? Ou você vai aplaudir a sua ação e a sua atitude? São coisas realmente que nós precisamos pensar. Por isso, gostei da resposta do Espírito. E, muito bem, vou responder segundo o meu adiantamento, né, Leni Soares, boa noite. Segundo o meu conhecimento. E nós também vamos responder segundo o nosso conhecimento e o nosso entendimento. O que nós faríamos? Como nós faríamos? Olá, Johnny, Senjo, boa noite, seja bem-vindo. Como nós faríamos? Ou nós não faríamos? Pois é, no próximo encontro a gente já adentra nesse capítulo 12, amai aos vossos inimigos, e vejamos o quanto nós temos ainda que aprender com o próprio Cristo. Muita paz a todos vocês, mais uma vez um abraço carinhoso a todos os aniversariantes. Tenham uma noite excelente e repleta de muita paz. E até o nosso próximo encontro.